O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Voltamos com o Vamos Sair da Crise, um programa da TV Gazeta, Canal 11 de São Paulo, um programa que busca saídas para a crise brasileira. Meu nome é Alexandre Machado. Nas décadas de 80 e 90, eu apresentei na TV Gazeta de São Paulo um programa chamado Vamos Sair da Crise. Para acabar com essa corrupção, para acabar com essa impunidade e, sobretudo, para dar... Volta novamente a mesma trama. Como lançar um novo espírito para que o povo possa confiar nos políticos? Boa noite. Iniciamos aqui mais um Vamos Sair da Crise, um programa da TV Gazeta, Canal 11 de São Paulo, e da TV Capital, Canal 8 de Brasília. Um programa que busca saídas para a crise brasileira. Importantes figuras falam sobre os problemas da época, sobre o surgimento de partidos importantes como o PT e o PSDB, as incertezas provocadas por uma economia em crise e a consciência dos desafios da nossa redemocratização. São personagens desse episódio Luiz Erundina, Luiz Inácio Lula da Silva, José Serra, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, Delfim Neto, Pedro Simon, Dom Paulo Evaristo Arnes e José Arthur Gianotti. Vamos ver. Boa noite. Iniciamos aqui mais um Vamos Sair da Crise, um programa da TV Gazeta, Canal 11 de São Paulo, e da TV Capital, Canal 8 de Brasília, um programa que busca saídas para a crise brasileira, um programa que abriu espaço sempre à pregação de todos os partidos, um programa que acredita em função da direção da Fundação Casper Libero, de que através do pluralismo é que nós vamos encontrar o caminho do nosso país. Luísa, como é que está a cabeça? Não acordei ainda, né? Do sonho. E essa vitória, não minha, mas dessa proposta que eu represento, desses partidos, PT e os outros que estavam coligados, eu acho que tem um significado político que transcende a questão eleitoral imediata. A própria composição das forças de esquerda, progressistas, democráticas, no sentido até de barrar, né, as ameaças, né, de volta do passado, né, do autoritarismo, da repressão às lutas sociais, como ocorreu recentemente em Volta Redonda. Eu acho que essa composição, essa atitude muito clara de oposição a essas coisas que estão aí, inclusive a essa crise, a esse desgoverno, eu acho que tem um significado político que transcende a questão eleitoral aqui em São Paulo. Veja, eu acho que a diferença entre o PT, nesse aspecto, é que no PT as pessoas às vezes agem enquanto tendência.
Nos outros partidos, as pessoas agem enquanto pessoas individualmente, agem enquanto grupos econômicos, enquanto os interesses econômicos, né? Você veja, por exemplo, dentro do PMDB existem dezenas de correntes políticas. A do Dr. Ulisses não é a do Quércia não é a do vice, a do vice não é a do Fernando de Moraes, ou seja, há tendências e mais tendências também dentro do PMDB, há tendências dentro do PSDB, há tendências possivelmente dentro do PDT e do PDS. Você ontem entrevistou o Delfim Neto, e a tendência do Delfim Neto, pelo menos publicamente, não é a tendência do Maluf. Ou seja, então tendência existe em tudo quanto é lugar. No PT as coisas ficam melhores explicitadas. São mais bem organizadas. Não, são mais organizadas e nós temos regulamentação de tendências, a vertente, a convergência, a DS e a articulação, todas são tendências organizadas, todas sabem quais são os seus deveres, todas sabem quais são os seus direitos, todas podem efetivamente se explicitar enquanto tendência, e isso para nós é extraordinário do ponto de vista da democracia. Eu gostaria de saber como está o PSDB hoje, nesse momento, deputado. Olha, o PSDB está em fase de reorganização. Nós não ganhamos a eleição em São Paulo para governador, em Minas, no Paraná, e efetivamente esse não foi um bom resultado. Mas a bancada de deputados eleita é grande, foram praticamente 40 deputados, inclusive está sendo ampliada. Nós já ampliamos um, agora vai entrar outro e daqui a pouco vai entrar um terceiro. Na semana passada entrou o prefeito de Aracaju, né? Isto faz com que nós tenhamos prefeitos de 3 capitais no Brasil, de Belo Horizonte, Manaus, Aracaju, temos o governador do Ceará, enfim, tem vários cargos aí executivos, e de forma que o partido, de alguma maneira, preservou a sua força. Mas a sua força, no meu entender, Alexandre, não está apenas no número de pessoas e parlamentares, está também naquilo que representa uma visão a respeito do Brasil e de renovação dentro da vida pública. A minha opinião é esta. Não se pode fazer democracia sem política. E não se pode fazer política sem políticos. Isto. Condenar assim de plano os políticos é acabar com a política. Acabar com a política é acabar com a democracia. Onde não há política e não há política é na ditadura. De forma que há políticos que prestam, políticos que não prestam. E é por isso que se arma a soberania popular, o eleitor, do poder de fazer e desfazer. Se há políticos que não são bons, eles foram eleitos. Tá? Então surge a oportunidade, depois de 4 anos, de fazer a renovação pelo voto, mas são novos políticos que entram. Tem que entrar um político. Você não pode pôr... É como querer pôr um político na medicina, um médico só porque é médico na política, isso não é possível. Você querer fazer política sem políticos, ou fazer democracia sem política, é como querer um padre sem Bíblia, um professor sem cartilha, o Pelé sem a bola e o Maguila sem a luta de boxe. Não pode. Eu lhe pergunto, o nosso caso é um caso perdido, quer dizer, a nossa mistura de raças, a nossa cultura ibérica, é algo que impeça a possibilidade de um dia a gente organizar essa bagunça e que a gente um dia tenha um país que realmente funcione direito? Não, eu não acho que seja perdido, não. Na verdade, nem sei se é uma questão ibérica. Aqui tem o famoso trabalho do Mário de Andrade sobre Macunaíma, né? O herói sem nenhum caráter. Né? E ele atribuiu isso a todos os brasileiros. Não no sentido de mau caráter, mas no sentido de inexistência de marca, de uma expressão mais clara de posições. Mas isso são avaliações, digamos assim, conjunturais. Veja a coisa ibérica, Espanha e Portugal. Ou a Itália. Né? Há 40 anos era um país com muita dificuldade de você imaginar o que são hoje. E eles saíram da crise. Né? Saíram da crise, apesar de terem a mesma cultura nossa, católica, cristã, mas não protestante, na versão católica, de terem um certo gosto pela desordem, especialmente a Itália, né? E de não terem posições rígidas, dogmáticas, e saíram da crise. Portanto, eu não acho que esse fator seja, digamos, não é que ele não exista, mas que ele seja determinante. Eu acho que dá para sair. Mas há uma questão que não se pode esquecer. Existe um sociólogo, politicólogo argentino que vive no Brasil, Guilherme O'Donnell, né? Que tem umas reflexões sobre essa matéria que eu acho que são interessantes. Ele diz o seguinte, que aqui nós estamos perdendo a virtude republicana.
O que ele quer dizer por virtude republicana? Quer dizer o seguinte, quer dizer, a crença de que o Estado é uma coisa e a propriedade privada é outra, de que a corrupção é algo que não se pode ter com ela tolerância. Não é? Isso foi esfacelando o aparelho estatal brasileiro, a própria burocracia brasileira, que em certo momento foi competente. Né? Esse país sempre teve Estado, de repente esse Estado se esfrangalhou e realmente foi muito mordido pela corrupção. Né? Isso são processos que são preocupantes, eu acho que são preocupantes no Brasil, e essa descrença na capacidade da democracia dela ser uma forma capaz de, sem coerção, pela motivação, levar um país a se reorganizar. E nós temos que enfrentar essa questão. E isso é uma questão que depende um pouco de exemplaridade. Né? Você vê isso que está acontecendo com a Previdência. É escandaloso. O escandaloso não é tudo escandaloso. Para começar, uma denúncia que não se sabe a essa altura por que veio. Era verdadeira, é falso, os marajás não existem. Né? E depois o governo aproveita aquilo como se fosse a redescoberta de Marajá, depois se vê que não é Marajá, depois a gente vai ver que o sistema não tem capacidade de se autopreservar. Ainda hoje mesmo nas notícias você vê que é fácil fraudar. Não é? Quer dizer, isso foi sendo tolerado, que a verdade é que foi sendo tolerado no decorrer do tempo. Se fala de fraude da Previdência há muito tempo. Não é? E as pessoas não conseguem dar sequência digamos, ao restabelecimento da virtude, de que a função pública tem que ser dignificada. Isso fez com que, na verdade, houvesse esse sentimento hoje no Brasil de que a população não quer saber de político, de política, de governo, que parece que tudo é sujeira. Eu só queria para fechar mais o raciocínio do deputado, quando o senhor fala que as esquerdas melhoraram, eu acho que a gente pode dizer que na democracia as direitas também melhoram. Isso... Não entendo, o que a gente já não sabe mais o que é direita e o que é esquerda, quer dizer, isso tem uma coisa... Mas isso é uma vantagem enorme. O que eu digo é o seguinte, era fácil saber o que era esquerda, quando esquerda era socializar os bens de produção. Hoje a própria esquerda repudia isso, como que agora já é difícil. Me parece o seguinte, nós estamos caminhando para uma coisa que um velho professor de economia italiano, Pantaleone, sempre dizia, não existe economia de direita, economia de esquerda, economia ortodoxa, economia heterodoxa. Só existem dois tipos de economistas, os que sabem economia e os que não sabem economia. Que nós somos fãs incondicionais desse programa. Achamos que ele é positivo, ele é concreto, ele traz de todos os cantos do Brasil o sentido de colaborar, de somar, de ajudar, de avançar. Eu creio que nós somos obrigados a reconhecer que muitas vezes, mesmo querendo ajudar, imprensa, político, nem sempre a gente encontra o caminho. Você encontrou um caminho excepcional de somar em todo sentido. Muito obrigado. Quando nós começamos esse tempo de preparação para as eleições, nós criamos por toda parte os grupos que chamamos de fé e política. E a primeira coisa que verificamos foi o seguinte, que não havia interesse em política. Política é considerada coisa suja, são aqueles que podem ter todos os benefícios, dispor do país e fazer do cidadão o que bem queiram. Né? Para transformar este ambiente, existem em São Paulo agora centenas de grupos que discutem qual é o relacionamento entre fé e política. Como lançar um novo espírito para que o povo possa confiar nos políticos e os políticos então possam realizar, junto com esse povo, a transformação de nossa terra numa terra justa, fraterna, numa terra de realizações constantes em favor de todos os homens. E as coisas, foram crescendo, como você já lembrou tantas vezes, desde aquele momento de eleições já e assim por diante, não é? E fomos indo, e chegamos ao ponto de os programas de televisão serem apreciados até por crianças. Quer dizer, as crianças nas escolas começavam a fazer suas eleições, nós tínhamos gente por toda parte decidindo por partidos, discutindo as pessoas e se manifestando já como pessoas grandes, como você me dizia na pausa há pouco, vai ser uma outra geração. Não esses que hoje assistem a toda esta evolução brasileira na política vão certamente saber escolher de uma maneira muito conscienciosa e também com critérios bem claros o que deve ser um presidente da República. Antes, eu não acredito que haja possibilidade de qualquer revalorização se não houver
o fortalecimento das instituições. Não existe democracia sem instituições democráticas, sem funcionamento de partidos, de imprensa livre e assim por diante. Não existe possibilidade de cultura sem a escola básica, que hoje no Brasil foi inteiramente destruída. Não existe possibilidade de modernização sem um ginásio decente. E não existe possibilidade de pesquisa e ciência e tecnologia sem universidade. E tudo isso não está incluído no projeto de modernização tal como ele está sendo pensado no Brasil. Porque, de fato, todo mundo fala nessas questões, mas medidas efetivas para refortalecer e para reinstalar estas instituições não estão sendo tomadas. Isso é muito grave. É verdade.